Olá a todas, olá a todos. Sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Como sabem, sou o vosso professor Joselino Furtado. Vamos à nossa aula de língua portuguesa, 11º ano. Nunca é demais dizer-vos sempre, estejam atentos, sejam responsáveis, protejam a si para que possamos proteger aos outros. Ora bem, para a nossa aula de hoje vamos ver o que é que nos reserva o sumário. O nosso sumário de hoje é o seguinte. Vamos falar da função de linguagem, a poética e a emotiva. Como podem perceber, de umas aulas para cá, nós temos vindo a conversar acerca da poesia, da poética. Já fizemos algumas coisas ligadas à poesia e à poética. E tinham um trabalho de casa e estamos a receber bons feedbacks, alunos cientes, conscientes das suas responsabilidades. É isso mesmo. Estudem, pesquisem, procurem mais informações por forma a consolidarem os conhecimentos que poderão adquirir aqui. É sempre bom o trabalho autónomo para que possam também ter, digamos assim, mais ferramentas, mais elementos e conseguem argumentar sem nenhum problema. Certo? Muito bem. Mas antes de avançar, como sempre, nós fazemos um pouco a recapitulação da aula anterior. Vamos ver aquilo que foi a nossa aula anterior. Nós falamos da estrutura interna do poema, neste caso, tanto tema e assunto. Depois nós fazemos a análise da estrutura interna do poema, tendo em conta, para além de tema, assunto, mas também a figura de estilo. E nós falamos muito sobre isto, a figura de linguagem, não é? Depois nós falamos da linguagem conotativa. Tem um sentido figurado, conotativo, dá mais expressividade, diferentes efeitos do sentido. Nunca esquecer estas diferenças porque vocês vão precisar ao longo da vossa vida. E ainda falamos da linguagem do simbolismo, que repleta de combinações sonoras e sensoriais. E ainda a musicalidade da escrita. É sempre bom falar desses assuntos e é importante, porque há alunos, alunas que têm talentos para a música. Há uns que estão lá em casa, portanto, que cantam ou tocam algum instrumento. É sempre importante perceberem, ao tocarem um instrumento ou ao cantarem, tentarem perceber e ligar isto com aquilo que nós estamos a falar. Porque não valerá a pena falar de coisas que vocês não vão precisar para a prática. É importante, ao cantarem, estarem num coro, por exemplo, ou a solo, ou ao tocar uma guitarra, ou o piano, a flauta, etc., perceberem e tentarem fazer esta ligação com aquilo que nós estamos a falar. Porque, na verdade, a poesia também é a musicalidade. Certo? Muito bem. Então, vamos falar hoje também ainda das funções da linguagem. E uma pergunta muito simples e muito fácil. E se calhar já pensaram. Para que serve a linguagem? Certamente já pensou e já refletiu. Se não, tem a oportunidade agora de pensar connosco. Vamos lá perceber. Para que serve a linguagem? Para comunicar. Mais. Transmitir ideias. Muito bem, mais. Mais o quê? Expressar sentimentos. Ótimo, mais. Portanto, nós, na nossa vida, no dia a dia, nós precisamos da linguagem. E para comunicar, expressar aquilo que vocês disseram, e muito bem. Então, o ser humano, ao viver em conjunto, utiliza vários códigos para representar o que pensa, o que sente, o que quer, o que faz, naquilo que crê, também utiliza a linguagem para isso. Sabemos que a linguagem é uma das formas de comunicação das coisas do mundo, ou seja, nós representamos tudo aquilo que existe através de linguagem. Ainda, a linguagem permite-nos revelar nossos sentimentos, conforme disseram e muito bem, expressar as nossas opiniões, certo? Trocar informações, certo? Porque, na verdade, estamos num mundo, vivemos numa sociedade, nós não vivemos sozinhos. Precisamos sempre um dos outros. Por isso, utilizamos a linguagem das suas várias formas, várias maneiras para se comunicar ou então expressar, passar informação, tomar informação, etc. Não? No intuito de ampliar nossa visão do mundo, dentre outros benefícios. A cada mensagem que enviamos ou recebemos,
seja ela de natureza verbal ou não verbal, estamos compartilhando com um discurso que se pauta por finalidades distintas, ou seja, entreter, informar, persuadir, emocionar, instruir, aconselhar, entre outros propósitos. Conforme eu vos disse, nós utilizamos a nossa linguagem, temos à nossa disposição linguagem e nós, à medida de possibilidades, ou seja, adaptamos e vamos utilizar de acordo com aquilo que nós precisamos, certo? A multiplicidade de linguagem pode ser sintetizada em 6 funções ou finalidades básicas. Já sabem essas funções de linguagem? Já ouviram falar, certamente. Ainda se recordam? Como é que é? Muito bem. Temos o quê? Certo. Temos, primeiro, função referencial ou denotativa, função expressiva ou emotiva, a razão da nossa aula de hoje, função apelativa ou conotativa, função poética, função fática e função metalinguística. Muito bem. Vamos ver cada um. A função referencial ou denotativa transmite uma informação objetiva sobre a realidade, sem a questão da subjetividade. O facto concreto, certo? Muito bem. Muitas vezes nós temos essa função de linguagem em que materiais? Exatamente. Nos livros, materiais didáticos, pode ser numa receita, muito bem. Nos jornais, ótimo, muito bem. Temos a função expressiva ou emotiva. Isto já sabem, não é? Expressão emotiva, não? Reflete o estado de ânimo do emissor, os seus sentimentos e as suas emoções. Poesia, numa melodia, numa música bonita, sei lá, numa pintura, numa escultura, ou seja, expressão de sentimentos ou então emoções. Função apelativa ou conativa. Seu objetivo é influenciar o receptor ou destinatário com a intenção de convencê-lo de algo ou dar-lhe ordens, certo? Muito bem. Depois temos a função poética, que nós já falamos, estamos a conversar sobre isto, sobre este assunto, que é muito importante também. Se preocupa mais em como dizer do que com o que dizer. Aquela musicalidade, rima, a estética, procurar palavras, o dinamismo mesmo das palavras numa frase para constituir um poema bonito. É a mesma coisa que acontece com um compositor, com um pintor, com um escultor, que coloca nas suas obras essas referências. Temos ainda a função fática, o contacto entre o emissor e o receptor, este diálogo que às vezes... Então, você percebeu aquilo que eu estou a dizer? Então, é a função fática. E ainda, por último, temos a função metalinguística, que é a explicação da própria língua através da língua. Ou seja, quando nós temos uma palavra que nós não sabemos sentir ou significar, como é que fazemos? Vamos ao dicionário. E teremos lá no dicionário o quê? A explicação, o que significa aquela palavra que nós estamos à procura. Portanto, são as 6 funções de linguagem. As funções de linguagem são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. E há bocado eu falei no sentido de adaptarmos a cada realidade ou a cada situação de comunicação. Elas são classificadas em 6 tipos, conforme já falamos: a referencial ou informativa, função emotiva, função poética, função fática, função conativa e função metalinguística. Cada uma desempenha um papel relacionado com os elementos presentes na comunicação. Ou seja, para que uma comunicação se efetive, na verdade, precisamos de alguns elementos. Aquela pessoa que transmite a mensagem, se transmite para outra pessoa. Então, deverá haver outra pessoa que responde, não é? Portanto, o receptor. Aquilo que vai, portanto, temos canal, onde passa, né, a comunicação, temos a mensagem que é enviada, não é? E temos o contexto para podermos compreender ou estar no mesmo nível, ao mesmo nível e compreender aquilo que nós estamos a falar. Por isso temos o emissor, o receptor, a mensagem, o código, canal, contexto. Assim elas determinam o objetivo dos atos comunicativos. Se o emissor e o receptor
não estão a compreender significa que não estão a utilizar o mesmo código. Ou seja, o código é complicado, complica um pouco, digamos assim, a vida. É preciso também estarem no mesmo contexto para você poder perceber aquilo que o outro está a dizer. Senão fica descontextualizado, não percebe a mensagem, haverá ruídos na comunicação e problemas de certeza. Centremos agora na função emotiva ou expressiva. Nesta função, o emissor tem como objetivo principal transmitir suas emoções. Já falamos sobre isso. Sentimentos e subjetividades por meio da própria opinião. Isto acho que já havia referenciado e ficou claro. Este tipo de texto, escrito em primeira pessoa, está voltado para o emissor, uma vez que possui um caráter pessoal. Como exemplos, podemos destacar os textos poéticos, as cartas, os diários. Não é? Todos eles estão marcados pelo uso de sinais de pontuação, por exemplo, de reticências, ponto de exclamação, etc. Ou seja, já havia explicado e nós agora já estamos a compreender um pouco, porque estamos no mesmo contexto, estão a ver? Estamos no mesmo contexto, por isso estamos a compreender aquilo que estamos a explicar, porque o conhecimento, conforme eu vos disse, vem sempre numa sequência, uma acima da outra base. Temos uma base e depois, a partir daí, vamos colocar vamos mais conhecimentos ou mais informações para que possamos ter um conhecimento mais alargado, mais consistente daquilo que nós estamos a aprender. A função emotiva, também chamada de função expressiva, fundamenta-se na subjetividade. Isto já ficou claro, porque já falamos várias vezes da subjetividade, do interior, aquilo que vem lá de dentro, a nossa emoção, os nossos sentimentos, as nossas inspirações. Muito bem, isto é, na mensagem que é utilizada pelo emissor, caracterizada pela transmissão de emoções e sentimentos. A função emotiva faz parte das funções de linguagem, conforme nós já vimos naquelas 6 funções que a linguagem possui. Agora sim, a função poética. Já falámos da emotiva, agora a função poética. Vejam que a função poética e a função emotiva estão ligadas ou interligadas, porque, na verdade, a emoção, a inspiração, também tem a ver com a poética, a poesia, com o belo, com o maravilhoso, com o esplendoroso, com aquilo que nós precisamos, mais do que nunca, também aprender a contemplar a beleza das coisas que existem no mundo. Não podemos ficar parados na nossa casa só a ver televisão, jogos eletrônicos, outras coisas, mas também contemplar a maravilha ou as maravilhas que o nosso mundo, o planeta, nos proporciona. A função poética é característica das obras literárias, isso já sabemos, que possui como marca a utilização do sentido conotativo das palavras. Também já falámos do sentido conotativo das palavras. Está só a recordar ainda? Muito bem. Não podem esquecer essas coisas porque vão precisar sempre. Nessa função, o emissor preocupa-se de que maneira a mensagem será transmitida, por meio da escolha das palavras, das expressões, das figuras de linguagem. Por isso aqui o principal elemento comunicativo é a mensagem. O emissor procura trazer elementos que permite, digamos assim, mais fácil para a compreensão da mensagem. No poema, a função poética, aquela musicalidade, rima, não é? As palavras, o jogo com as palavras, não é? Portanto, para dar, digamos assim, uma criatividade diferente à própria linguagem. Utilização da própria linguagem para dar a musicalidade e trazer coisas bonitas e interessantes à própria linguagem. E aí, estão a lembrar de quê? Que função de linguagem faz isso? Utiliza o próprio código para explicar a própria língua. Qual é que é? Exatamente isto. A função metalinguística. Já vi que estão atentos. É isso mesmo que nós queremos. Nota importante, note-se que esse tipo de função não pertence somente aos textos literários. Também encontramos a função poética na publicidade ou nas expressões cotidianas em que há o uso frequente de metáforas, provérbios, anedotas, trocadilhos, músicas, conforme eu havia explicado. Portanto, essas coisas permitem-nos
digamos assim, ter uma língua mais viva, mais dinâmica, mais eficaz, por forma também a passar mensagens bonitas, excelentes, dentro do contexto, dentro do mesmo canal, né? Dentro deste código que nós estamos a falar, tanto outras funções de linguagem. A função poética caracteriza-se pela preocupação com a forma do discurso, ou seja, o modo utilizado para transmitir uma mensagem. Já explicamos isso. Às vezes, ao transmitir uma mensagem, podemos dizer: oh José, esta coisa assim e tal. Espera aí, eu não expliquei, ou não consegui explicar bem, ou não era isto que eu queria dizer. Às vezes também adaptamos a nossa forma de falar de acordo com o momento, de acordo com a situação, de acordo com alguém com quem nós estamos a falar, a conversar. Por isso, muito cuidado e muita atenção em utilizar a linguagem. Essa função da linguagem é encontrada nas obras literárias, conforme já dissemos, e muitas vezes é confundida com a função emotiva. Mas acho que vocês já estão agora cientes e já compreenderão essas coisas sem nenhum problema. E nunca podem esquecer, se houver alguma dúvida, levem-nas para a sala, falem com o professor, falem com a professora. E ainda fazerem a vossa pesquisa e o estudo autônomo. Características da função poética. Tem 3 características fundamentais. Preocupação com a mensagem e a forma como ela é transmitida, já falamos. Palavras usadas em sentido conotativo ou figurativo, simbolismo de linguagem, figuras de linguagem. E ainda, utilização de figuras de linguagem que também acabei de referir. Estas, algumas características que vocês poderão também ter em conta no vosso estudo. Temos aqui, em resumo, tudo o que nós acabamos de falar sobre a linguagem ou a função de linguagem. Podem ver, função emotiva centrada no emissor, função conativa no receptor. E ainda temos as outras que nós já falamos. Função referencial, contexto referente, função poética na mensagem, função fática no canal e função metalinguística no código. Acho que este quadro, ou este esquema, resume basicamente, essencialmente, aquilo que nós acabamos de falar. E podem ver o esquema, rever o esquema e tentar relacionar e tentar perceber ainda mais o que é que isto significa. Porque assim também construiremos aprendizagens significativas. Depois de falarmos das funções de linguagem e centrarmos a nossa atenção em 2 especificamente, emotiva e poética, também trazer um quadro referencial onde podemos analisar, ver, pensar. Agora, vamos deixar-vos com um pequeno trabalho de casa. Vamos ver em que consiste. Lê os textos que se seguem e classifica as funções de linguagem. 1. E nunca mais chega o dia 18 de setembro. Estou em pulgas. É a primeira vez que vou entrar na Cidade das Luzes, Paris. 2. Há menos de um mês para a realização de mais um festival de rock. A organização do Super Festival divulgou uma lista de itens considerados proibidos e que serão bloqueados na revista realizada por seguranças em cada pessoa que quiser entrar. 26 de agosto de 2021, em Platô. E por último, terceira, Festa Coral 2021. Eu vou. Tanto leiam com cuidado, reflitam e façam um trabalho de casa com a devida correção e levar ao professor ou à professora e ainda discutirem sobre determinados pontos ou assuntos que não ficaram claros.
Ora bem, depois de falarmos e de dar-vos também tipo, trabalho de casa, nós vamos fazer a síntese da nossa aula. Podem nos ajudar. Vamos lá. Como é que é? Exatamente isto. Nós falamos de funções da linguagem e respondemos a pergunta: para que serve a linguagem? E agora eu espero que ninguém tenha dúvida. Se alguém lhe perguntar para que serve a linguagem, já sabe responder corretamente. Poderá ter outros elementos também, certo? Muito bem. O que pensa, o que sente, o que quer, o que faz, etc. Não? Falamos ainda, a multiplicidade da linguagem pode ser sintetizada em 6 funções ou finalidades básicas. E vocês já conhecem essas funções, certo? Portanto, função referencial ou denotativa, função expressiva ou emotiva. Vejam que está, digamos assim, destacado porque foi aquilo que nós falamos. Ainda, função apelativa ou conativa. Função poética, também destacar porque foi aquilo que nós falamos. Função fática e, por último, a função metalinguística. Eu espero que isto não constitui dúvidas e que esteja tudo muito claro para todos nós. Estamos quase a chegar ao fim da nossa aula de hoje, do programa Aprender e Estudar em Casa. Reforcem com os vossos estudos autónomos, mais pesquisas, outras informações. Fiquem bem. Fiquem seguros.